Olá, professores e professoras, sejam muito bem-vindos ao nosso sexto encontro formativo do programa Aprender Sempre, de recuperação e aprofundamento, proposto pela Secretaria Estadual de Educação de São Paulo. Eu sou o professor Leandro Rodrigo, sou professor de matemática da rede, atuo na Escola Estadual Homero Fernando Milano e vou fazer minha autodescrição. Tenho cabelos curtos, uso óculos, meus olhos são pretos, tenho barba e meu rosto é bem redondo. Peço licença para compartilhar a minha tela com vocês para darmos início à nossa formação. Nesse sexto encontro, nós vamos estar discutindo sobre a sequência de atividades 2 do material Aprender Sempre, do 8º ano, dando continuidade ao nosso processo formativo. Vale ressaltar que o programa de recuperação e aprofundamento tem como seu principal objetivo proporcionar ao estudante a possibilidade de aprender aquilo que é essencial, e deverá ser aprendido para seguir sua trajetória para a série ou ano seguinte. Como eu comentei com vocês, nós vamos estar discutindo aqui sobre a sequência de atividades 2 do primeiro bimestre, com foco no 8º ano do ensino fundamental. No próximo slide, nós vamos estar discutindo, mostrando para vocês onde que a gente pode encontrar esse material. Então, vocês podem acessar nessa tela, quando tiverem acesso ao material, ou também a gente pode buscar através da internet, na nossa busca que a gente costuma fazer na internet, a gente pode colocar lá EFAP, material de apoio, que a gente encontra todo o material da secretaria, inclusive o Aprender Sempre, que é o nosso foco aqui de formação. Lá nós encontramos tanto do ensino fundamental, quanto do ensino médio, material do aluno, do professor, para que a gente possa estar acompanhando a formação e também na execução das atividades na sala de aula. No próximo slide, nós vamos estar discutindo sobre os objetivos da nossa formação de hoje. Nessa formação, nós temos como objetivos revisitar os principais conceitos e ideias discutidas na formação de etapa referente à investigação matemática, analisar a estrutura didático-pedagógico da sequência de atividades 2 do volume 1 do 8º ano do material Aprender Sempre 2022, evidenciando atividades que favoreçam a realização da investigação matemática. Vamos também sugerir roteiro para a TPC com a intenção de contribuir para o planejamento do desenvolvimento da sequência de atividades 2 do volume 1 do material Aprender Sempre. No próximo slide, nós vamos ter a nossa agenda de como acontecerá a nossa formação no dia de hoje. Então, no primeiro momento, nós vamos revisitar os principais conceitos e ideias discutidas na formação de etapa, referente à investigação matemática e suas contribuições para o letramento matemático. Na formação anterior, nós focamos na resolução de problemas. Nessa formação para a sequência de atividades 2, nós vamos discutir sobre a investigação matemática e suas contribuições para o letramento matemático. No segundo momento da nossa formação, nós vamos analisar a estrutura didático-pedagógica da sequência de atividades 2, do volume 1 do 8º ano, do material Aprender Sempre, evidenciando atividades que favoreçam a realização da investigação matemática. E no terceiro momento, a nossa intenção é de sugerir um roteiro para a TPC com a intenção de contribuir com o planejamento do desenvolvimento desta sequência de atividades que estaremos discutindo nessa formação. No próximo slide, nós vamos retomar, neste primeiro momento, o que foi discutido na nossa formação de etapa, referente à investigação matemática. Assim, falando de investigação matemática, estamos dando continuidade ao eixo central das formações do primeiro bimestre,
ou seja, o nosso foco no letramento matemático, que é o que o nosso currículo paulista vem nos trazer, trazendo a resolução de problemas, a investigação, a modelagem e projetos. Na formação anterior, nós discutimos sobre a resolução de problemas. Hoje, nós vamos olhar para as atividades da sequência de atividades 2, do volume 1 do primeiro bimestre, olhando para a investigação matemática que está nas nossas atividades. No próximo slide, nós vamos revisitar os questionamentos que foi realizado na formação de etapa. Durante a formação de etapa, os nossos formadores, eles iniciaram com uma reflexão sobre a investigação matemática e proporcionou alguns questionamentos, como, por exemplo, qual é o papel que as atividades de investigação podem assumir no ensino e na aprendizagem da matemática? Os estudantes conseguem investigar questões matemáticas? Os professores são capazes de promover esse tipo de trabalho nas suas aulas? Que condições são necessárias para que isso aconteça? Essas questões, elas nos proporcionam uma reflexão para que a gente possa contextualizar a revisão do principal conceito e ideia que foi discutida na formação de etapa referente à investigação matemática. Dando continuidade à revisão da formação de etapa, no nosso próximo slide, nós vamos retomar a definição do que significa investigação matemática, segundo alguns pesquisadores, a qual oferece subsídio para as nossas discussões na nossa formação de hoje. Então, segundo Brocardo e Oliveira, investigar é descobrir relações e padrões, procurando identificar e comprovar as propriedades e hipóteses levantadas pelo investigador. Ele destaca a importância dessa atividade por contribuir para a construção do conhecimento, levando o estudante a intuir, conjecturar, experimentar, provar, avaliar e apresentar os resultados encontrados, reforçando atitudes de autonomia, cooperação e capacidade de comunicação oral e escrita, em se tratando de trabalho em grupo. Então, a partir dessa definição que nós tivemos na formação de etapa, a gente verifica que as atividades propostas na investigação matemática, elas se referem para que os estudantes procurem regularidades, formulem suas situações, testem os seus conhecimentos, justificam as suas soluções, provam conjecturas, reflitam e generalizam. É importante ressaltar que essas atividades não são triviais para a maioria dos nossos estudantes, porém, imprescindível na construção de um entendimento de matemática como uma construção da atividade humana. Então, a investigação matemática, ela proporciona aos nossos estudantes a autonomia na resolução do problema, para que ele encontre a solução, para que ele encontre procedimento, para que ele investigue sobre aquela situação proposta, coloque em jogo o conhecimento que ele tem. No próximo slide, revisitaremos também um trecho do currículo paulista do ensino médio que evidencia o papel da investigação matemática. Então, na citação que nós temos aqui do nosso currículo paulista, referente à investigação matemática, ele nos traz que a área de matemática no ensino fundamental centra-se na aplicação prática do conhecimento matemático, na investigação e nas especulações teóricas, que integram um universo de objetos específicos da matemática, que também podem contribuir para a compreensão das relações cotidianas e na resolução e formulação de problemas em contextos diversos. No ensino médio, na área de matemática e suas tecnologias, o estudante deve consolidar os conhecimentos desenvolvidos na etapa anterior e agregar novos, ampliando o leque de recursos para resolver problemas mais complexos que exijam maior reflexão e abstração. O que o currículo paulista vem nos mostrar? Que a investigação matemática ela possa contribuir para este percurso durante o ensino fundamental e que ele vá se aprofundar no ensino médio,
Então, é um trabalho que começa desde o início com os nossos estudantes. No próximo slide, verificaremos os tipos de atividades investigativas previstas e aceitas pela comunidade de educadores matemáticos. Então, nós podemos retomar um pouquinho o que nós vimos na formação de etapa sobre os tipos de atividades de investigação matemática que nós podemos proporcionar aos nossos estudantes. Um tipo de atividade de investigação é o que eles chamam de confirmação. O que significa? Os estudantes confirmam seu princípio com base em resultados já conhecidos. Ou seja, o professor propõe questões, propõe o procedimento e soluções. Os estudantes vão colocar só em prática aquilo que foi discutido durante a aula. O tipo estruturada, os estudantes investigam uma questão utilizando procedimentos apontados pelo professor. Então, as questões e os procedimentos são propostos pelo professor, e quem encontra a solução são os estudantes. No tipo guiada, os estudantes investigam a questão apresentada pelo professor, construindo e selecionando os procedimentos. Nesse tipo de atividade, a questão é proposta pelo professor, mas o procedimento que será utilizado e a solução da situação-problema são realizadas pelos estudantes. E o tipo de atividade aberta, nesse caso, os estudantes, eles investigam questões, eles formulam as questões, eles elaboram os procedimentos e fornecem a solução. Então, toda a tarefa desse tipo de atividade, no que eles chamam de uma investigação matemática aberta, o aluno é que constrói a sua questão, formula a sua questão, encontra o seu procedimento e fornece a solução. E o professor passa a ser um mediador. No nosso próximo slide, nós vamos para o nosso segundo momento de formação, ou seja, nós vamos analisar a estrutura didático-pedagógica da sequência de atividades 2, do volume 1, do material Aprender Sempre, com foco no 8º ano. Lembrando que nesta formação de hoje, nós vamos discutir a situação-problema com foco na investigação matemática, favorecendo o letramento matemático. No próximo slide, analisaremos essa estrutura da atividade que nós vamos discutir e qual é o procedimento metodológico, né? Então, como nós estamos na sequência de atividades 2 do volume 1 do 8º ano, do Aprender Sempre, a primeira coisa que a gente precisa verificar é qual é a habilidade essencial e quais são os objetos de conhecimento que vão estar por trás de cada aula que nós vamos desenvolver as atividades. Então, nós verificamos que nessa sequência de atividades 2, a habilidade será do 7º ano, a habilidade 2, que tem como resolver e elaborar situações-problema, que envolvam porcentagem, como as que lidam com acréscimos e decréscimos simples, utilizando as estratégias pessoais, cálculo mental e calculadora, no contexto de educação financeira, entre outros. Olhando para essa habilidade que será trabalhada durante a sequência de atividades 2, a gente precisa verificar quais os processos cognitivos que estão envolvidos nessa habilidade. Qual é o objeto de conhecimento matemático? E a gente observa que os processos cognitivos que estão envolvidos são o resolver, o elaborar, o utilizar, e o objeto de conhecimento matemático é o cálculo de porcentagens e de acréscimos e decréscimos simples. No próximo slide, nós vamos ver a estrutura das aulas referente à sequência de atividades 2. Então, nós temos 8 aulas para essa sequência de atividades, onde a aula 1 e 2, os alunos estudantes vão investigar frações, decimais e porcentagens. Nas aulas 3 e 4, eles vão resolver situações, problemas. Nas aulas 5 e 6, a discussão é sobre porcentagens, estratégias pessoais e o cálculo mental. E nas aulas 7 e 8, para fechar a sequência de atividades, serão propostas situações que envolvam a educação financeira, discutindo sobre acréscimos e decréscimos simples. Nos próximos slides, nós vamos
analisar quais são os objetivos de conhecimento, quais são os objetivos das aulas que serão desenvolvidas e qual a habilidade que está sendo desenvolvida durante a resolução das atividades. Então, nas aulas 1 e 2, os alunos, os estudantes, eles vão identificar, compreender, resolver situações, problemas que envolvam a representação de um mesmo número na representação fracionária, decimal e percentual. Ou seja, eles vão verificar que um mesmo número ele pode ser representado de diferentes maneiras. Ele pode ser representado por fração, ele pode ser representado por um número decimal e até mesmo por um número percentual. Nas aulas 3 e 4, os objetivos é com que os estudantes resolvam situações, problemas em contextos diversos, que envolvam o conceito e o cálculo de porcentagem, e eles poderão utilizar diferentes estratégias de resolução. Nas aulas 5 e 6, a proposta é que os alunos identifiquem, reconheçam porcentagem, representação de frações com denominador 100, que eles possam fazer associação dos 10% como sendo 1/10 do inteiro, os 25% como sendo 1/4, 50% como sendo metade, 75% 3/4 e o 100% como sendo o inteiro. E eles vão resolver situações, problemas que envolvam essas noções de porcentagem. Nas aulas 7 e 8, o foco é com que os estudantes resolvam situações, problemas que envolvam a matemática financeira, discutindo sobre acréscimos e decréscimos simples. Então, a gente observa que na sequência de atividade 2, ele propõe atividades que façam uma revisão com que os estudantes percebam a relação na representação dos números, na fracionária, decimal e percentual. Em seguida, eles resolvam situações, problemas envolvendo essas representações. Depois, nas aulas 5 e 6, o trabalho com porcentagem e cálculo mental, até que a gente feche a sequência de atividades discutindo sobre situações, problemas com foco na educação financeira. Nos próximos slides, nós vamos discutir um pouquinho sobre os aspectos didáticos pedagógicos que estão presentes no nosso material em cada aula, ou seja, a estrutura de cada aula. O que a gente precisa fazer antes de começar a atividade, o que a gente precisa fazer durante a atividade e o que a gente faz para finalizar as atividades que estão propostas naquela aula. É muito importante que a gente debruça em cima desse material e estude sobre quais são as propostas de atividades que vão ser desenvolvidas, como que a gente vai desenvolver essas atividades. E os movimentos metodológicos, eles nos trazem o seguinte: no momento iniciando, busca-se fornecer um panorama dos conteúdos e objetivos da sequência de atividades, além de pontuar aspectos do conhecimento matemático e didáticos envolvidos e que poderão ser úteis no desenvolvimento das atividades junto aos estudantes. No momento desenvolvendo, que é o momento onde nós estamos executando as atividades com os estudantes, são fornecidas dicas, sugestões, questionamentos, ideias de como os estudantes podem ser agrupados, procedimentos a serem realizados, a fim de obter melhores resultados no processo de ensino e aprendizagem. E no finalizando, é fornecido sugestões e ferramentas aos professores com o intuito de viabilizar a avaliação processual ao final da sequência de atividades. Ressaltamos que o resultado obtido com essas avaliações poderão servir de evidências nas tomadas de decisões por nós professores, nos próximos encaminhamentos didáticos pedagógicos. Então, esse movimento de metodológico nos ajuda a verificar como que a gente propõe as atividades para os nossos estudantes. Nos próximos slides, nós vamos analisar algumas atividades que compõem a sequência de atividades 2, do material Aprender Sempre.
nós iremos discutir algumas atividades que estão propostas na sequência de atividades 2, com foco na investigação matemática. E está inserida, ou seja, nos tipos de atividades que nós vimos para trabalharmos a investigação matemática, se é de confirmação, se é um tipo de atividade estruturada, se é um tipo de atividade guiada, ou se é um tipo de atividade aberta. Aqui, nós trouxemos uma atividade, a atividade 1, das aulas 3 e 4, para a gente discutir um pouquinho sobre a investigação matemática. Então, nós já vimos que a habilidade é a habilidade 7, é a habilidade, desculpa, do 7º ano, a habilidade 2, no resolver e elaborar situações, problemas que envolvam a porcentagem. Então, nessa atividade, nós temos aí uma pesquisa que foi feita, onde ele coloca o resultado da pesquisa, que diz que 25% dos consumidores não recebem sorriso no atendimento. E qual é a proposta? A proposta é que os estudantes analisam essa informação, verificam que nessa amostra para essa pesquisa foram entrevistadas 300 pessoas que participaram e a pergunta é qual é o total de pessoas que não recebem sorriso no atendimento. E lá na pesquisa diz que 25% dos consumidores. Pensando que os estudantes discutiram sobre as diferentes representações de um mesmo número, essa atividade ela vem com a ideia de ser uma atividade guiada na investigação matemática. O que isso significa, né? Que a gente propõe a atividade para os nossos estudantes, mas quem vai investigar, quem vai apresentar a solução, quem vai construir o procedimento são os estudantes. A gente propõe a atividade e quem procura o procedimento, quem discute a atividade, quem coloca o conhecimento em prática, quais são os procedimentos que irão utilizar, são os estudantes. Então, no que nós estudamos na formação de etapa, a gente verifica que essa atividade é um tipo de atividade guiada na investigação matemática. Nós também apresentamos aqui, na próxima tela para vocês, no nosso próximo slide, diferentes que o material vem trazer para nós, diferentes estratégias que podem ser utilizadas na resolução da atividade proposta. Então, isso é muito importante que durante a socialização, que a gente perceba os procedimentos que os estudantes utilizaram. Na formação que nós tivemos sobre a resolução de problemas, que nós discutimos a sequência de atividades 1, nós falamos vários procedimentos que a gente utiliza para trabalhar a resolução de problemas. E um deles era a socialização das estratégias utilizadas pelos estudantes. Então, aqui a gente pode observar que eles podem utilizar do 100% e do 50% como referência, então 100% é o todo, 50% é a metade, o 25% é a metade da metade, que representa, que consegue encontrar a quantidade de pessoas que não recebem o sorriso durante um atendimento. Eles podem trabalhar com frações equivalentes, discutir que o 25% representa 1/4, então com isso eles conseguiriam encontrar 1/4 de 300. Eles podem utilizar o dispositivo prático, que é calcular 25% de 300. Primeiro a gente divide o 300 por 100, depois multiplica o resultado por 3, multiplica o resultado por 25. Eles podem associar a porcentagem a uma razão, eles podem calcular por meio de número decimal. Então, a gente tem várias estratégias de resolução para a proposta da atividade que nós estamos discutindo. Então, é muito válido que a gente explore com os nossos estudantes esses diferentes tipos de estratégias, que eles possam discutir com a turma como que eles chegaram nessa resolução, como que eles investigaram a situação para poder chegar na resposta à pergunta que foi feita da situação problema. No próximo slide, nós iremos discutir sobre uma outra atividade do nosso material,
que é a atividade 5 das aulas 5 e 6. Lembrando que nós estamos na sequência de atividades 2 do volume 1 do 8º ano. Aqui nessa atividade, a proposta é que os estudantes analisem os preços dos equipamentos, verifiquem a questão do desconto, quanto recebe de desconto se o pagamento é à vista. A gente pode discutir com eles o que significa o pagar à vista, o que significa a questão do desconto, e analisando esse tipo de atividade com foco na investigação matemática, a gente verifica que ela também é uma atividade guiada, onde a gente propõe a situação-problema e quem irá encontrar o procedimento e as soluções são os nossos estudantes. Então, a gente pode explorar essa atividade para verificar o que eles entenderam por pagamento à vista, o que eles entendem por desconto, e aqui eles vão calcular o 30%, 40%, 25%, pode utilizar o cálculo mental, fazer a relação do 25%, que é a metade da metade dos 50%. Então, a gente pode discutir com eles as propostas de soluções que eles encontraram. E o material, ele nos traz, né, nas orientações do professor, ele nos traz na resolução as diferentes estratégias que podem ser utilizadas pelos estudantes. E vale, na hora da socialização, a gente discutir, caso não apareça no trabalho que eles estão desenvolvendo, seja em dupla ou em grupo, a gente propor, a gente mostrar e discutir com eles outros tipos de resoluções. No próximo slide, nós vamos apresentar uma outra atividade para a gente discutir sobre a investigação matemática. É a atividade 6 das aulas 7 e 8. A atividade 6, ela diz, elabore uma situação-problema que envolva o conceito de porcentagem, como os que lidam com acréscimos ou decréscimos simples em situações do cotidiano. Pensando na nossa formação de etapa sobre investigação matemática, que nós tínhamos os tipos de atividades, né, para nós relembrarmos, que é a atividade com confirmação, a estruturada, a guiada ou a aberta, a gente consegue verificar que ela é uma atividade do tipo aberta, pois os estudantes investigam questões que eles mesmos formulam, elaboram os procedimentos e fornecem a solução. Então, os estudantes que constroem toda a questão, qual é a pergunta que vai ser feita, qual é a resolução, qual o procedimento que irão utilizar. Então, são os estudantes que fazem essa atividade proposta. Depois, a gente consegue observar dentro da sequência de atividades 2, que nós analisamos aqui essas diferentes atividades, que a gente tem lá desde as aulas 1 e 2, 3 e 4, todas as aulas da sequência de atividades 2, a gente consegue trabalhar com a investigação matemática em qualquer tipo que é proposto, que nós vimos na nossa formação de etapa. Então, a gente consegue atividades lá que trata da confirmação, a estruturada, a guiada ou a aberta. Então, nós olhamos para as atividades e trabalhamos com os nossos alunos essa investigação. Como que eles fazem para resolver essa situação-problema? Como que eles encontraram essa estratégia? E quando a gente faz esses tipos de questionamento, eles se apropriam mais do que estão fazendo, né? Eles ampliam o seu conhecimento em relação ao que está sendo desenvolvido. E nós nunca podemos perder qual é a habilidade essencial que nós estamos trabalhando. Em todas os slides que nós trouxemos aqui em relação às atividades que nós apresentamos com foco na investigação matemática, aparecia sempre habilidade, porque a gente sempre tem que ter isso bem claro, né, para nós professores. Onde nós queremos chegar com essas atividades? O que a gente espera que os nossos estudantes sejam capazes de fazer? O que nós vamos desenvolver nos nossos estudantes? E as atividades, elas permitem com que a gente possa analisar, possa avaliar, possa verificar como que os nossos estudantes resolveram as situações propostas. Agora, nós vamos chegar
no nosso terceiro momento dessa nossa formação, que é sugerir um roteiro para a TPC com a intenção de contribuir para o nosso planejamento do desenvolvimento da sequência de atividades 2, do volume 1 do material Aprender Sempre. Então, na formação anterior, nós trouxemos um roteiro também para que a gente fizesse esse planejamento para a sequência de atividades 1. E agora nós vamos trabalhar com este roteiro, com um roteiro para que a gente faça esse planejamento, para que a gente desenvolva com os nossos estudantes a sequência de atividades 2. Então, vamos analisar como que vai estar separadas as nossas sugestões para a gente discutir um pouco. Quais são as sugestões que nós trazemos para que seja feito o trabalho no desmembramento, né, desta formação no nosso ATPC? Então, na primeira etapa, a gente propõe analisar a sequência de atividades 2 do material Aprender Sempre 2022, à luz das formações das etapas ano e série. Na segunda etapa, nós vamos identificar as dificuldades de aprendizagem e os conhecimentos matemáticos que os estudantes têm relacionados às habilidades essenciais. Na terceira etapa, nós vamos planejar a aplicação da sequência de atividades 2 para desenvolver as habilidades essenciais com foco no desenvolvimento da investigação matemática e do letramento matemático. E na quarta etapa, nós vamos definir indicadores para que o professor reflita sobre o seu planejamento e depois sobre a sua aula. Entendemos que essas etapas consideram 2 aspectos que se misturam. O primeiro aspecto é uma conversa entre os professores. A oportunidade que a gente tem de discutir com os nossos pares, de nós trocarmos as nossas experiências, trocar boas práticas. Então, esse momento, esse roteiro de formação que nós estamos propondo, permite com que a gente faça esse trabalho dentro da nossa escola, né? Quais são as necessidades dos nossos estudantes, como que é a nossa turma, qual é o tempo que eu levo para desenvolver essas atividades. Às vezes, numa turma é diferente da outra turma, em uma turma eu preciso de um tempo maior, eu preciso fazer uns agrupamentos produtivos para que os estudantes possam ampliar os seus conhecimentos. Então, este momento, ele é muito rico para que a gente faça o nosso planejamento, para que a gente faça o nosso plano, para que a gente estude o material, para a gente poder aplicar as atividades nas nossas aulas. Então, vamos ver o que a gente coloca como sugestão em cada etapa dessa sugestão de roteiro. Então, no primeiro momento, sugerimos que analisem toda a sequência de atividade 2 do volume 1 do material Aprender Sempre. Ou seja, que a gente possa identificar quais são as habilidades essenciais que estão por trás das atividades a serem desenvolvidas de cada aula, a identificação dos objetivos de aprendizagem das aulas que nós iremos desenvolver, a relação das habilidades e dos objetivos com as atividades propostas, a compreensão das orientações metodológicas sugeridas, então que a gente possa fazer esse trabalho de estudo com os nossos pares, né? Um trabalho coletivo com os nossos colegas aí nas unidades escolares. E essa conversa entre os nossos pares é uma ação considerada profícua, pois permite o compartilhamento de ideias e percepções sobre o contexto ao qual cada um está inserido. No segundo momento, no segundo sugestão do nosso roteiro de momento de ATPC, sugerimos fazer um mapeamento dos conhecimentos relacionados aos objetos matemáticos e habilidades essenciais dessa sequência de atividades que nós estamos discutindo nessa formação, que é a sequência de atividade 2, assim como as dificuldades que, em geral, os estudantes demonstram ter. Então, neste momento, a gente verifica
quais os conhecimentos matemáticos que vão estar propostos nas nossas atividades, quais são as dificuldades de aprendizagem dos nossos estudantes, o que que a gente pode organizar. De repente, eu tenho já um conhecimento sobre os meus estudantes da minha turma e eu posso colocá-los em dupla, eu posso colocá-los num agrupamento produtivo, para que eles possam avançar no desenvolvimento das atividades. Os estudantes são capazes de aprender junto, existem momentos que nós precisamos colocá-los individualmente. Essa discussão, às vezes, eu preciso fazer individualmente para verificar na minha turma como que é o andamento daquela minha turma, eu posso discutir com os meus colegas também o que que eu poderia fazer para desenvolver aquelas atividades, quais são as dificuldades dos nossos estudantes, então que conhecimentos, então é toda uma discussão para a gente destrinchar as atividades que serão desenvolvidas. No terceiro momento da nossa sugestão de roteiro de ATPC, nessa, a gente propõe que seja feito planejamento para ser desenvolvido nas aulas, relacionando as etapas anteriores. Assim, o plano de trabalho do professor poderá ser definido. Para isso, é interessante que nós especifiquemos quais as habilidades essenciais que serão desenvolvidas durante a execução ou desenvolvimento das atividades. Quais são os objetivos de aprendizagem das atividades, considerando que os estudantes já sabem sobre o assunto? Quais as atividades precisam ser desenvolvidas, considerando que os estudantes precisam aprender e a maneira que essas atividades precisam ser desenvolvidas, para que eles atinjam os objetivos estabelecidos na aula e que a gente consiga desenvolver aquela habilidade. Nós precisamos também definir quais são as formas que iremos avaliar os avanços nas aprendizagens. A avaliação, ela é importante para que o ritmo de ensino se ajuste ao ritmo de aprendizagem dos nossos estudantes, mas ao mesmo tempo que eles possam ajustar o seu ritmo de aprendizagem ao tempo disponível para o ensino que o professor disponibiliza. Então, o tempo de execução que nós vamos propor as atividades, ela é muito importante, né? Quanto tempo eu vou demorar naquela aula, naquela atividade, como que eu vou propor, qual é o tempo de aprendizagem dos meus estudantes daquela turma, como que eu vou poder fazer as minhas anotações para verificar os avanços que eles estão tendo. Por isso que a avaliação é importante que sejam registradas as respostas dos estudantes, pois elas nos ajudam no mapeamento dos avanços e das dificuldades dos mesmos. São elas que podem auxiliar as futuras intervenções necessárias do professor, sejam específicas a alguns estudantes ou comum à turma. Então, é nesse momento que a gente coloca o nosso planejamento, né? Que a gente analisa a fundo a sequência de atividades que nós estaremos desenvolvendo. E no quarto momento da sugestão que nós temos para o ATPC, para o desmembramento da nossa formação, é a sugestão para o planejamento da implementação da sequência de atividades 2. Orientamos 4 questões para que, ao final de todo o processo, cada um possa refletir sobre o que foi planejado. Então, a gente coloca alguns questionamentos que a gente possa fazer para o plano que nós elaboramos, que nós discutimos, que nós estudamos, e também para depois da aplicação desse plano, né? Se nós precisamos mudar alguma coisa, se a gente vai ter que aprofundar mais algum conceito que ainda não ficou claro para os nossos estudantes. Então, são questionamentos que fazem com que a gente reflita sobre o planejamento que nós fizemos. Então, nós colocamos como sugestões, né? Foram reservados momentos específicos para que os estudantes pudessem vivenciar cada um dos passos da resolução de problemas? Lembrando que nessa formação nós estamos com foco na investigação matemática.
né? Então, eu deixei um momento para que os estudantes encontrassem a estratégia, resolvessem aquela situação, discutissem com a turma, mostrava a sua solução, o seu procedimento. Nesses momentos, os estudantes estão sendo estimulados a desenvolverem suas estratégias próprias de resolução. Eu estou permitindo com que os meus estudantes da minha turma possam mostrar diferentes maneiras que chegaram àquela solução, né? Às vezes uma estratégia utilizada por um grupo de alunos não fica clara para um outro grupo. E, de repente, chega um estudante que faz de uma maneira mais simples, através de um esquema, através de um desenho, e aí ele consegue compreender melhor por que daquela resposta, por que daquela resolução. Então, é muito importante que a gente possa proporcionar esses momentos nas nossas aulas, né? Então, esse questionamento, ele permite isso, para nós, professores, refletirmos. Eu deixei esse momento para os meus estudantes, eu estou estimulando com que eles mostrem as diferentes estratégias, e é até interessante que a gente propõe algumas estratégias de resolução, mas que não chegaram à solução, né? Para que a gente possa, junto com a turma, verificar onde foi que está o erro, né? Será que foi na operação? Será que foi a hora que foi organizar as ideias, né? É muito interessante trabalhar com o erro também, para que eles possam discutir juntos onde foi que deu errado, o que foi que eles fizeram que não chegou ou atingiu aquele objetivo. Um outro questionamento que a gente propõe que seja feito, né, para o nosso, vamos dizer assim, para o nosso plano, para o nosso planejamento da sequência de atividades, estão sendo oferecidas oportunidades para que os estudantes possam compartilhar e integrar suas ideias entre si, né? Então, eu estou propondo esse momento para que eles possam discutir juntos, para que eles possam fazer uma atividade em dupla, por exemplo, para que eu possa colocar os alunos em grupo, onde um pode colaborar com o outro, ajudar, né, o outro na resolução, no encontro da estratégia para responder aquela questão proposta pelo problema. E foi deixado um tempo para a sistematização das resoluções ao final da aula, com ou sem a participação do professor, né? Então, são questionamentos que façam com que a gente reflita sobre a nossa prática, sobre o plano que nós estamos fazendo para desenvolvermos as atividades propostas. E para que possamos finalizar a nossa formação, a gente espera que as reflexões trazidas nessa formação de ano e série possam contribuir para o planejamento da sequência de atividades propostas, na sequência de atividades 2, do volume 1, do material Aprender Sempre, e também na observação de avanços e dificuldades dos estudantes durante a realização das aulas. Assim, nessa nossa formação, nós revisitamos os principais conceitos e ideias discutidos na formação de etapa referente à investigação matemática, analisamos a estrutura didático-pedagógica da sequência de atividades 2, do volume 1 do material Aprender Sempre, 2022, evidenciando atividades que favoreçam a realização da investigação matemática, e sugerimos um roteiro para a TPC com a intenção de contribuir com o planejamento do desenvolvimento da sequência de atividades 2 do volume 1. Então, nós fizemos a discussão, retomamos o que foi feito na formação de etapa, discutimos no nosso material onde a gente pode trabalhar a investigação matemática e deixamos aí um roteiro para que seja feita essa discussão na unidade escolar. E a gente sempre conta com a participação de todos vocês na nossa avaliação, na avaliação do nosso encontro. Vocês podem utilizar o link disponível aí para que vocês possam nos avaliar, que é de suma importância para que possamos aperfeiçoar e redirecionar as formações do programa de aprofundamento e recuperação. Deixamos aqui também no material
algumas referências bibliográficas para aqueles que sentirem a necessidade de buscar mais informações sobre os assuntos estudados nessa formação. Sugerimos algumas das referências utilizadas, que nós elaboramos e organizamos para o encontro de hoje. Então, nós temos várias referências sobre a investigação matemática, o letramento matemático, e estamos disponibilizando para vocês no material. Agradecemos a atenção de vocês, espero ter contribuído para que a formação de todos, mesmo assincronamente, continuaremos a ter a oportunidade de nos desenvolver por meio das ferramentas tecnológicas, inovando, ressignificando as nossas práticas, buscando o aprimoramento do processo de ensino e da aprendizagem. Eu vou parar o compartilhamento da minha tela para que eu possa me despedir de vocês. Foi um prazer muito grande estar aqui nesse momento de formação, um momento onde a gente pode trocar as nossas ideias, dar sugestões para que a gente possa desenvolver as nossas atividades e sempre pensando no desenvolvimento dos nossos estudantes. Foi um prazer estar aqui com vocês, bom trabalho, bons estudos e até a nossa próxima formação.